Vocês viram que o pastor se matou esse final de semana? Hoje é dia 26 de setembro e no final de semana que antecedeu ao dia de hoje, teve um pastor que deu cabo da própria vida. Vamos falar sobre isso. Aproveitar que eu estou fazendo um serviço aqui mais tranquilo e vamos falar sobre isso. Esse pastor, ele era homem de Deus. Você vê as pregações dele, você não diria que ele seria capaz de fazer tal coisa e ele fez. Vamos falar sobre saúde emocional, pessoal. É um assunto que me pertence porque eu estou atravessando um momento difícil na minha vida e há um tempo atrás eu também atravessei um período difícil onde eu perdi a minha avó e não soube lidar com a morte dela. Achei que ia ficar tudo bem, mas não ficou tudo bem. Ai, meu Deus. Errei aqui a peça. Vamos costurando e vamos conversando sobre esse assunto. Quando a minha avó faleceu, eu achei que ia ficar tudo bem, né? Porque imagina, foi pra glória morar com Cristo, coisa mais maravilhosa, não podia acontecer, né? A Bíblia diz que o Senhor tem prazer na morte dos seus santos. E eu achei que eu ia ficar bem, né? Mas não fiquei. Passou uma semana e eu comecei a pensar assim, cara, a única pessoa que me amava de verdade não tá mais aqui. Porque assim, a minha avó, eu sei que eu não fui a melhor neta, né? Mas a gente tinha uma ligação muito grande aí, minha avó. Tanto que eu sou a única neta na família que eu falo com orgulho que eu tenho um dedinho do pé igualzinho o dedinho do pé dela. E eu tinha um amor por ela muito grande. Infelizmente eu não pude aproveitar mais assim a existência dela. Não pude, eu não tinha sabedoria, né? Eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje. Nossa, se fosse hoje eu teria feito tudo diferente, com certeza. Mas isso é assunto de quem primeiro precisa perder para daí ver o valor que tinha, né? Aquela história toda. E quando a minha avó faleceu, eu pensei, o que eu vou ficar fazendo aqui nesse mundo agora? A única pessoa que me amava de verdade, a única pessoa que eu sei que se importava de fato comigo não tá mais aqui. O que eu vou ficar fazendo aqui? Gente, o diabo tomou conta da minha mente. Eu sou cristã, eu conheço Deus, eu conheço a Bíblia e eu passei por um período assim, ó, de treva. E um dia eu lembro que eu tava costurando e eu pensei, quero ir pra junto da minha avó. Eu quero ir pra junto da minha avó, eu quero ir pra junto da minha avó. O que eu vou ficar fazendo nesse mundo aqui? A única pessoa que me amava, que se importava comigo de verdade mesmo, incondicionalmente, não tá mais aqui. E o mundo perdeu a cor, a vida perdeu a graça. E aí eu pensei, vou pular no rio. Aí eu tava fazendo a bainha assim, falei, vou pular no rio, vou botar o capacete assim, eu tenho uma moto, né? Vou botar o capacete, vou apertar bem ele aqui. E aí vou pular bem longe do bombeiro, que o bombeiro fica perto do rio. E quando eles vierem me achar, eu já tô morta. E vou pular com a moto e tudo dentro do rio. Olha as ideias. E aquele sentimento foi tomando conta de mim de uma proporção que espantosa. Mas isso foi Deus que permitiu. Sabe por quê? Porque a minha língua, ela era maior do que a BR-101. Eu ficava falando dos outros. Pessoas que se matou, pessoa que deu cabo da própria vida. A pessoa é fraco. É falta de Deus, é falta de fé. E o Senhor permitiu eu passar por isso para eu poder perceber que nem tudo é falta de fé, que nem tudo é falta de Deus. Não é. São problemas da mente que precisam ser tratados. São problemas da mente que precisam ser observados. A gente precisa se conhecer. Não sei quem foi que falou, conhece-te a ti mesmo. A gente precisa se observar. Outro dia eu falei sobre isso, né? Que às vezes a gente no decorrer do dia a dia, são tantas coisas que a gente tem que fazer, que aparecem doenças no corpo e dá um sinal na pele, a pessoa nem percebe quando vê que aquilo tomou conta do corpo. Porque fica naquela frenesi do dia a dia, né? No trabalho, de estudo e de quer ter, quer conquistar e e não observa o próprio corpo. A gente precisa se observar. Eu sou a pessoa mais de bem com a vida que eu conheço. Eu sou a pessoa mais alegre que eu conheço. Em tudo eu vejo um motivo para ficar contente. Estou sempre de boa. Estressada eu sou. Mas triste. Tanto que quando acontece um fato que eu fico triste, eu até permito, porque é tão raro eu ficar triste com alguma coisa. Eu até permito sentir aquele sentimento assim é uma pionagem. De tristeza, para poder... Porque é muito raro, né? E eu pensei, eu vou pular no rio. E aí vou pular no rio. E aí eu vou pra junto da minha avó, né? Vou ficar junto com a minha avó.
E aí, meu celular sempre fica no silencioso e longe de mim, porque senão eu não trabalho, né? Nesse dia, o telefone estava assim na frente da máquina e num lugarzinho que eu coloquei para assistir alguns vídeos assim, e tava para tocar. E eu pensei assim, eu tava fazendo uma bainha de uma camiseta. Então eu pensei assim, a hora que eu terminar essa bainha aqui, eu vou lá. Aí o capacete ficava em cima assim numa prateleira, e eu olhei pro capacete e pensei, eu vou lá. Eu pensando, tá? Só pensando. E o diabo ali, ó, pó na minha cabeça. Eu pensei, eu quero ir pra junto da minha avó, que eu não vou ficar aqui nesse mundo mais. Ela não tá mais aqui, eu vou ficar fazendo o que aqui? Eu vou pra junto dela. E eu não sei que não vou, que eu não ia pra junto dela. Que minha avó morreu, meu Deus, tá lá reinando com Cristo, nossa, maravilhosa. Minha avó tinha uma vida com Deus que invejável. Se eu chegar nos pés dela, eu tô bem pra caramba espiritualmente. E na hora que eu tava virando a segunda entrada da bainha, na metade da camiseta, aqui na lateral, que eu ia entrar na segunda volta, a minha tia me ligou. A minha tia Socorro, tia, ó, te amo, você salvou minha vida mais uma vez. E eu devo muito a tia Socorro. Ela ligou pra mim, daí ela, Georgia, tu tá quietinho da morte da Enésia, tu não tá falando nada, mas eu sei que tu tá sofrendo, porque tu dormia no canto da cama dela. Eu dormia no canto da cama da minha avó quando eu morava com ela. Era assim, um cheiro que eu nunca vou me esquecer. E eu comecei a chorar, e eu falei, eu tava indo me matar, que eu queria ir pra junto dela. Daí ela ficou um tempo conversando comigo, daí eu até, quando eu lembro, eu ainda sinto assim. Aí tá, passou. Aí a segunda vez, passou acho que mais uma semana de novo. Fui dormir, acho que era 9 horas da noite. E deu 10, e deu 11, e deu meio-dia, meia-noite, e nada que eu consegui pegar no sono. E deu uma, deu duas. 2 horas eu peguei o telefone e liguei pro meu pai. Deus já sabia que isso ia acontecer. E eu fiquei aquela voz, eu quero minha avó, quero minha avó, quero minha avó. Não conseguia dormir, rolava de um lado pro outro. O telefone do meu pai tá sempre no silencioso. Meu pai é um homem assim que não se preocupa com nada, com a vida, assim. Ele desliga o telefone na hora de dormir e o problema que der, no outro dia ele resolve. Nesse dia, curiosamente, o telefone estava para tocar, ligado e para tocar, com volume alto. 2 horas da manhã, eu peguei o telefone e liguei para ele. Pai, assim, ora comigo, pai. Aí, pedi ajuda, tá vendo? Eu pedi ajuda. Aí ele orou comigo, conversou comigo, me ministrou e passou. Aí ali eu já consegui detectar que era Satanás agindo na minha cabeça. Foi muito forte, gente, foi muito forte. Foi Deus que me socorreu naquele dia ali. E aí alguém pode perguntar assim, tá, mas aí você quer dizer que Deus te socorreu de se matar e o Anderson deu, né, acho que é antes o nome do pastor lá, e Deus não socorreu? A gente nunca vai saber de fato o que aconteceu ali. Tanto que ele parece que foi encontrado com vida, né? Tentaram socorrer ele, mas ele morreu em seguida. Então a gente nunca vai saber de fato o que aconteceu ali. E eu... Aí naquele dia eu detectei que era Satanás, então todas as vezes que vinha aquele sentimento, o que eu fazia? Eu ia lá, botava a mão na minha cabeça e me ministrava, expulsava em nome de Jesus. E aí foi saindo, né? Só que até hoje, então eu entendo que eu não posso ficar pensando muito sobre isso. Então, passou, né? Graças a Deus esse período ele passou. E aí surgiu uma nova situação na minha vida, em que foi, olha, eu acho que foi pior do que da morte da minha avó. Essa situação, assim, porque é uma coisa que eu não tô conseguindo superar. Não tô conseguindo superar. Tá muito difícil superar. Aí semana passada, por que eu vim gravar esse vídeo? Pra vocês entenderem que nem tudo a gente não pode espiritualizar tudo. Às vezes a gente precisa pedir ajuda, a gente precisa conversar com alguém, a gente precisa falar com alguém. Eu não sou muito de falar com ninguém sobre os problemas quando eu estou passando por eles. Eu conto depois que eu passei, eu conto. Mas na hora que eu tô passando, geralmente eu não falo pra ninguém. Mas eu fui no médico. Aí eu conversei com a médica, eu tinha que fazer uma bateria de exames pra ver como é que eu tô. Afinal de contas, eu tô na casa dos 44 já, então, né, tem que cuidar com prevenção, que é melhor fazer a prevenção do que o tratamento. Ver como que tá meus hormônios, tudo. Fui pedir lá uma bateria de exames. E aí aproveitei pra ela e pedi, falei, doutora, eu tô passando por uns problemas, não tô conseguindo administrar bem a minha cabeça, eu preciso de um remédio. Aí ela me deu esse aqui. Ó, esse aqui eu vou mostrar pra vocês. Ó. Aí dá pra ver ali, cloridrato de fluoxetina, 20 miligramas. É forte, tá? Tomei 2 só, desde que ela passou. Tomo só quando eu tenho crise de ansiedade, assim, não tô tomando todo dia. Mas tô tomando. Ai, mas você não é crente, não tem desse. Não me irrita. Não me irrita.
Nós estamos aqui nesse mundo, para de ficar espiritualizando as coisas. Nós estamos aqui nesse mundo, estamos sujeitos a tudo, a qualquer momento é tudo. Então, se nós temos a medicina para poder lançar mão, nós vamos lançar mão sim, porque foi Deus quem instituiu os médicos. E foi Deus quem deu sabedoria, e é Deus quem tem dado sabedoria aos médicos para cuidar da gente. Então, se for necessário tomar um remédio, tome sim. Vai no médico, procure ajuda, converse com alguém, não se isole, não fique aí isolado. O caso que eu estou passando é um caso onde eu entendi que Deus decidiu me botar no deserto. E quando Deus coloca a gente no deserto, ninguém pode nos tirar, somente Ele. Mas se eu precisar tomar um remédiozinho para ficar mais calma durante esse período, eu vou tomar sim. O que não pode acontecer? Você ficar dependente daquilo ali. Isso aí sim é falta de fé, você ficar dependendo disso, porque nossa dependência tem que estar em Deus. Mas você tomar um para ficar de boa, um dia, 2 ali, que tá num pico mais, né, acelerados assim de estresse, não é pecado não, pessoal. Cuida da sua mente, cuida da sua saúde mental. Entenda que tem pessoas que te amam sim, que tem pessoas que vão sentir a sua falta sim. Entenda que o próprio Deus fica triste se você tá triste, o próprio Deus fica triste se você tentar atentar contra a sua vida. Os suicidas não vão pro céu. Complicado, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo diz que, a Bíblia diz que quem destruir o templo do Espírito, Deus o destruirá, né? E o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, só que cabe a Deus julgar, né? Cabe a Deus julgar. Tem muita coisa que a gente não sabe de fato e de verdade. Então, a gente não sabe o que aconteceu com aquela pessoa. Muita gente julgando o pastor, dizendo que não tinha Deus, não tinha fé. Sabe, são pessoas que são carentes da misericórdia de Deus, porque eu também falava, eu também julgava, até que o Senhor me permitiu viver isso. E é muito triste. Eu tinha uma conhecida que recentemente fez a mesma coisa. Todo mundo ficou passado porque ela super de bem com a vida, sabe? Assim também assim, ó, alegre, sempre risonha. Ninguém imaginava. E um dia o irmão dela chegou e pegou ela na sala, né? Lá se enforcou. O que eu quero dizer com isso? Se observe. Não está se sentindo bem? Peça ajuda. Procure ajuda. Ore, tenha vida de oração, tenha vida de jejum. Só que muitas vezes você vai precisar lançar a mão da medicina, sim, isso não é vergonha, isso não é pecado. É muito triste o que aconteceu com esse pastor ali. Eu tenho orado pela família dele. Parece que ele tinha perdido um filho, uma filha afogado recentemente. E ele tinha uma esposa e um filho pequeno, e ele não pensou em nada, porque realmente a pessoa não pensa em nada. É egoísta, não é egoísmo. É fraco, não é fraqueza. A pessoa só quer se livrar daquela dor. A dor é horrível. A dor é horrível. A gente só quer se livrar daquela dor, e a única forma que a gente encontra, né, é fazendo essa besteira aí. Mas graças a Deus, no meu caso, o Senhor me guardou, tem me guardado, tem me ajudado. Antes de ontem, quando eu tomei o primeiro comprimido, eu tava num choro de manhã cedo. E aí de tarde eu falei, cara, a médica me deu a receita, deixa eu lá buscar o remédio. Aí fui lá, busquei, aí tomei um. Aí fiquei assim, sabe, você sente assim com a tua adrenalina baixa, assim, você fica bem de boa. Aí de noite eu fui fazer um lanche, eu tava lá assim na beira do fogão, bem dançando. Eu falei, é o efeito do remédio. E hoje eu tô bem, né? Não vou tomar todos os dias, vou tomar somente durante esse período, essas crises. E eu sei que não há mal que dure para sempre. Eu sei que Deus, Ele tem um propósito em tudo isso. Eu creio na Bíblia. A Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, e eu amo a Deus. Então pode parecer que não, mas isso é o meu bem, mas que Deus vê o futuro. Eu sei que Deus vê o futuro, Ele não vê o presente. Então, o que eu quero dizer pra ti nessa manhã, né? Porque agora é de manhã cedo ainda, são 10 um pouquinho. Não ignore. Não ignore se você não tá bem. Não espiritualize se você não tá bem. Não camufle se você não tá bem. Sabe? Procure ajuda. Busque ajuda. Isso não é vergonha. Vergonha é você fazer o que ele fez. Porque realmente, vergonha porque uma pessoa que é cristã, né, não tô julgando ele, meu Deus, não tô julgando, mas assim, se for colocar no peso de uma balança, o que seria vergonhoso? É isso,
é você ser uma pessoa cristã, uma pessoa que tem a mente de Cristo, uma pessoa que se recusou a pedir ajuda por ignorância e foi lá e fez o que fez, deixou para trás pessoas que amavam, pessoas que dependiam. Agora essa mulher ficou com o peso da responsabilidade de cuidar desse filho sozinha e coitada, aquele coração devastado, porque, ela não esperava por isso. Um rapaz novo, tinha 35 anos só. E isso é um caso que a gente sabe que vai ser corriqueiro. A doença do século é a depressão. Então, não ignore, depressão é mal que mata, sim. Mas depressão não tem cura, só Jesus para curar. Tem tratamento, tratamento para a vida toda. Vocês sabem disso segundo a medicina, mas o nosso Deus, Ele é poderoso para entrar nas nossas emoções e curar as nossas emoções também. E não ignore, sabe? Vai atrás, peça ajuda. Eu não senti vergonha, quer dizer, fiquei um pouquinho constrangida assim de pedir pra médica falar que eu não estava bem, assim, mas daí eu pensei, ela nem me conhece, nem sabe quem eu sou, né? Nem vai nem me julgar também, mesmo que julgasse, tô nem aí, ninguém pagar as minhas contas. E quando eu pedi o remédio para ela me passou sem julgamento, sem nada, não, vamos tomar assim, já me deu o mais forte, que esse aqui tem outras dosagens mais fraquinhas, né? E tô tomando, não vou fazer tratamento, vou tomar ele somente quando eu precisar. E se você precisar, vai no médico, peça remédio, vai no psicólogo. Se precisar ir ao psiquiatra, vai também. Se precisar conversar com alguém, converse, porque não é brincadeira. É uma oportunidade que o diabo tem, é uma brecha que a gente deixa para ele trabalhar na nossa mente. Eu tenho Deus, eu ando com Deus, eu conheço a Bíblia, eu tenho vida de oração e eu não pensei em fazer besteira, né? Ridículo que eu pensei, mas pensei. Uma coisa assim que esse problema que eu tô atravessando agora, teve um dia que eu, então, peça ajuda, tá? Peça ajuda. Nós estamos no Setembro Amarelo agora, finalizando o Setembro Amarelo, que trata sobre essa questão do suicídio, da saúde emocional. A Rádio Melodia, não sei se vocês conhecem a Rádio Melodia, se não conhece, dá um Google ali e tá tratando sobre esse assunto essa última semana de setembro. E os debates estão sendo assim, sensacionais, tá? Geralmente todos são, mas essa semana tá maravilhoso. E são pessoas gabaritadas que estão vindo falar sobre isso, sobre saúde emocional. E bota ali no YouTube, a Melodia, que tá ficando gravado os debates, e tá falando sobre isso, né? A semana toda. E é um assunto que a gente não pode ignorar, sabe? Não ignore. Não se coloque de lado. Não se coloque em segundo plano. Cuide da sua mente, porque se o diabo conseguir acessar as suas emoções, ele destrói toda a sua vida. Entende? Então, tenha carinho por você, tenha amor por você, saiba que você é o que de mais importante existe. Cuide dessa máquina aqui chamada corpo, cuide dessa máquina chamada mente. Tenha uma vida espiritual ímpar assim com Deus, ande com Deus. Leia a Bíblia, a leitura da Bíblia é maravilhosa, né? Orar é maravilhoso. Esses tempos eu digo que eu só tô de pé antes de tomar o remédio porque eu tenho vida de oração. Porque quantas vezes eu passei, levantava de madrugada chorando por causa dessa situação que eu tô atravessando, não entendendo por que eu tô passando por isso e não encontrando um motivo, né, por que eu tô passando por isso. E o Senhor vinha com o consolo dele sobre a minha vida, né, com o Espírito Santo, com o bálsamo sobre a minha vida, e eu ficava por horas de bem, e vinha aquela paz, a paz do Senhor descia sobre mim, e aí de repente vinha de novo aquela aflição, aquela coisa, aquela angústia. Eu digo que teve uma hora que Deus disse: Jorge, vai procurar o médico. Você tomou um remédio, que não aguento mais ouvir você falar sobre a mesma coisa. Toda hora que você vem, eu não consegui orar sobre outro assunto, só sobre isso. E tá passando, eu sei que vai passar, eu sei que, né, eu ainda estou nesse processo, mas busque ajuda, tá bom, queridos? Se quiser ajuda em oração também, esse é um vídeo que vai para as redes sociais, então coloca seu nome aí embaixo, fala de onde você tá falando, se quiser contar um pouco da sua história, conta, eu vou estar te ajudando em oração, tá bom? Porque Deus é o Deus que... Ele é o Deus que faz milagres, sim. É o Deus que traz à existência o nosso milagre, que traz materializa os nossos sonhos. Mas nós não podemos ignorar os fatos e, se precisar lançar mão de um profissional aqui na Terra, não deixe de procurar ajuda, tá bom? Sua mente, ela é um lugar onde não vai ficar vazia. Se o Espírito Santo não habitar, o diabo vai habitar, né? Então é espiritual, mas é físico também, porque tem os hormônios que, se eles abaixam, nós
nós ficamos mais tristes. Então a gente precisa tomar suplementação para botar os hormônios, tanto o masculino quanto o feminino, de volta no lugar. Eu estava conversando com um colega no final de semana, ele falando sobre isso, que ele se sentiu mal e ele procurou ajuda. Ó, que legal. Os homens normalmente têm mais dificuldade de pedir ajuda nessa área. E eu achei assim louvável da parte dele ele ter detectado que ele não estava bem e que ele procurou ajuda, né? Está tomando os remédios, fez os exames, viu que o hormônio dele estava baixo ali, o médico passou suplementação, está tomando, e ele falou: eu estou me sentindo melhor. Aí eu perguntei para ele: alguém te impulsionou a procurar ajuda? Ele: não, eu que percebi que eu não estava bem, eu fui no médico. Ó, que legal. E um homem. Então, camarada, por favor, né, parem de machismo, e não é vergonha não, tá? Vocês não vão deixar de ser, vocês não vão ser menos homem se procurarem ajuda, não. Vocês não vão, a masculinidade de vocês não vai ser afetada se vocês procurarem um médico e disser: doutor, não tô bem da cabeça, preciso de um remédio, tá bom? E observe também que é só por um período, não é para sempre, né? Nesse caso aqui eu não vou fazer tratamento, é só vou tomar quando precisar, quando eu não estiver muito bem, sentir que eu tô assim angustiada, agoniada, ansiosa, eu vou lá e tomo um pra adrenalina baixar, né? E daqui a um pouco já vai passar esse problema, porque não é mal que dure pra sempre, e vai voltar ao normal a minha vida, tá bom, queridos? Deixa o teu nome aí embaixo, vou orar por você, vou te ajudar em oração, e vamos orar uns pelos outros para que o Senhor tome conta da nossa mente, tá bom? Fique em paz, fique bem, que não seja somente o Setembro Amarelo, mas que seja todos os anos da nossa vida cuidando da nossa saúde emocional. Deus abençoe abundantemente.